música. É isso aí, boa noite, graça e paz, seja muito bem-vindo à nossa programação da fé, programa Verbo da Vida, a palavra da fé ao seu alcance. É sempre uma grande alegria estarmos aqui às noites de terça-feira, a partir de 20h45, para meditarmos naquilo que Deus tem para nossas vidas, para que a gente e você, a gente possa crescer junto na graça e no conhecimento de Deus. Isso é maravilhoso. E eu estou sempre com essa equipe ungida aqui, cheia da palavra e do favor de Deus, Apolo Miranda ali operando os botões, resolvendo as coisas técnicas, e Tayana e André. Boa noite, gente. Boa noite, povo de Deus. Nosso programa começou e é muito bom ter você aqui com a gente, tá bom? E como sempre, vai compartilhando aí esse programa. Hoje vamos falar sobre um tema poderoso, como ser guiado pelo Espírito. Então, vai lá, compartilha, coloca no grupo da sua família, dos seus amigos. É um tema maravilhoso. Eu estava aqui meditando agora. Você sabia que a gente sempre foi guiado por alguma coisa? Ou pelo tempo, ou por sua mãe, por seu pai, mas, de fato, Deus quer que a gente seja guiado pelo Espírito Santo, tá bom? E hoje temos sorteio do CD Sou Livre, de Eliana Rodrigues. Então, se você quer ganhar esse CD, comenta aqui embaixo, ou no Facebook, ou no Instagram, o pessoal que está nos acompanhando pelo Instagram, ou no YouTube, eu quero esse CD, e você já vai estar concorrendo. Maravilha. André Bahia, boa noite. É isso aí, boa noite, meu pastor, boa noite, Thay, boa noite, Apolo Miranda, e os nossos amigos que nos assistem pela TV Conteúdo. Para a gente é um prazer estar mais uma vez aqui, compartilhando da palavra de Deus ao seu coração. Espero que você possa ser abençoado essa noite. Eu quero te convidar para um mega evento que acontecerá dia 14 e 15 na nossa igreja Verbo da Vida, aqui em Pojuca, né? Com a conferência Ativos no Propósito, no Profético, Ativos no Profético, com a nossa reverenda Vânia Nascimento, uma mulher poderosa em Deus, uma mulher que tem se dedicado a esse mover do Espírito na igreja, a unção profética. Acreditamos na unção profética e cremos que será em dias poderosos. Então, dia 14 e 15 deste mês, né, a nossa conferência. Próximo sábado e domingo, não é isso? Próximo sábado. Né? Então, nos procura aí nas nossas redes sociais. O investimento é de apenas R$30, né? Uma pizza. Então, deixa de comprar uma pizza aí no final de semana e investe na sua vida espiritual. Uma pizza não irá mudar a nossa vida, mas você investindo no reino espiritual, na sua vida espiritual, eu acredito que coisas podem mudar. Né? A palavra de Deus pode transformar a sua vida. E na compra de 2 ingressos, você paga apenas R$50. Maravilha. Vai ser, a gente está com muita expectativa, né, nesses dias. Vânia é uma ministra que Deus tem levado ela não só no Brasil, mas fora do Brasil, para pregar a palavra. Ela é uma profeta bem raiz mesmo, uma mulher muito usada por Deus, e os cultos que ela prega é muito assim, muita poder mesmo, muita revelação da palavra, tanto do conhecimento, né, palavra de conhecimento, sabedoria. Deus usa muito ela em cura e também em mulheres que desejam engravidar. Então, você conhece alguém que está com desejo de engravidar, não tem conseguido, convida essa pessoa e leva ela sábado na Igreja Verbo da Vida em Pojuca, e a gente crê que Deus... Nós sabemos, irmãos, não é uma expectativa em pessoas, é em Deus. Mas existe pessoas que Deus unge com um propósito, e esse propósito é glorificar o nome dEle. Mas há uma unção de Deus específica na vida de cada pessoa, né? E Vânia tem uma estrada aí só na igreja... formou, né, que começou a igreja em Salvador, e acho que 15 anos, 16 anos de ministério. Só em Salvador ela tem 16 anos de experiência, fora um grande tempo, acho que mais de 10 anos na igreja de Aracaju. Então é uma mulher de Deus, é uma bênção. Ela vai estar aí sábado e domingo pregando a palavra. Vai ser poderoso esses dias. Investe na sua vida, convida pessoas, porque vai ser bom demais. Vamos de música e a gente já volta para bater um papo. Se liga no som. Há uma dança de vitória em meus pés. Há uma poderosa fé em minha voz. Há milagres no meu riso, sobrenatural. Vivo extraordinário no poder de Deus. Declara bem alto, porque o maior habita em mim.
poderosa fé, há uma poderosa fé em minha voz. Eu sei que há milagres no meu riso, sobrenatural, vivo extraordinário no poder de Deus, porque o maior habita em mim. Ele habita em você. Oh, ele habita. Oh, ele habita, o maior habita em mim. Esta é minha vitória, minha fé que sempre vence, minha fé em Deus, na palavra de Deus. E esta é minha vitória, minha fé que sempre vence, minha fé em Deus, na palavra. Quero ver suas mãos comigo sobre as tribulações, somos mais que vencedores, e esta é minha fé. Sobre as perseguições e sobre a miséria, e essa é minha vitória, e essa é minha vitória, minha fé em Deus. Esta é minha vitória, minha fé que sempre vence, minha fé em Deus, na palavra de Deus. E esta é minha vitória, minha fé que sempre vence, minha fé em Deus. Vocês comigo, esta é. E esta é minha vitória. Nas palmas. Minha fé, minha fé na palavra. E esta é minha vitória. Eu creio, minha fé, a minha fé em Deus, na palavra de Deus. E esta é minha vitória, minha fé que sempre vence, minha fé em Deus, na palavra de Deus. E esta é minha vitória, e esta é minha vitória. A glória, bom demais, essa é a vitória, fé em Deus. A fé em Deus traz vitória. De fato, não há outra forma de agradar a Deus senão pela fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, as coisas espirituais, as coisas de Deus, a gente só recebe, aciona através da fé. Isso é maravilhoso, isso é poderoso e é necessário a gente crescer no conhecimento disso, de como a fé funciona, como é que as coisas funcionam em Deus. Nós temos novidade, né? Eu acredito que logo, logo a gente vai poder estar divulgando aqui, mas acho que dentro de poucos dias a gente vai poder estar divulgando um endereço novo da Igreja Verbo da Vida aqui na cidade de Catu, no centro da cidade. A gente já está com um ponto aí organizando, fazendo algumas coisas lá de reforma e logo, logo, na data da inauguração desse novo espaço,
a gente vai estar passando aqui e dividindo com você, te convidando para esse evento poderoso, onde Deus vai agir. E o nosso objetivo de estar aqui na cidade de Icatu é acrescentar coisas, né? Somar com os pastores que já estão aqui fazendo um trabalho, e a gente está aqui para ajudar e fazer com que o reino de Deus cresça em nome de Jesus. Nós temos uma historinha para hoje, então a gente vai aí ouvir a história e já volta para bater um papo com essa turma ungida aqui. Se liga na história de hoje. Filipenses capítulo 2, verso 13 diz assim: pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Deus está agindo na sua vida, mesmo que você não esteja vendo ou percebendo esse agir. Muitas vezes nós não temos paciência para esperar a ação de Deus. Ficamos ansiosos, queremos que em todo tempo aconteça algo diferente e grandioso conosco, sendo que o maior presente que poderíamos receber de Deus, nós já recebemos, que é a salvação em Cristo. Mas passamos a vida inteira correndo atrás das coisas deste mundo. Deus opera, na maioria das vezes, em silêncio. Paulo escreveu aos Filipenses para que eles não ficassem ansiosos, mas que levassem os seus pedidos a Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. Temos toda a liberdade de nos achegarmos a Deus e pedir o que desejamos que aconteça, mas façamos isso com o coração grato pelo que Ele já tem nos dado. Aprenda a confiar em Deus. Não se desespere diante dos problemas que tiver de enfrentar. Se a sua bênção ainda não chegou, ou se o seu milagre ainda não aconteceu, não quer dizer que Deus se esqueceu de você, ou que Ele te abandonou. Temos que ter a consciência que Deus sabe o que é melhor para nós, e Ele sabe qual é o momento certo de agir. As pessoas dizem que Deus tarda, mas não falha. Isso não é verdade. Ele não tarda, Ele chega no momento certo. Nós é que somos impacientes e queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito e no nosso tempo. Quantas vezes na nossa vida fomos obrigados a dar alguns passos para trás ou a abandonar temporariamente os nossos planos, sem entender qual é o propósito disso? Saiba que Deus está no controle de tudo. Confie no Senhor. A nossa visão das coisas é limitada, mas Deus não vê somente o nosso presente. Ele enxerga o futuro e está nos guiando por um caminho muitas vezes tortuoso aos nossos olhos, mas que certamente é o melhor. Se Deus já disse para você se aquietar, não adianta querer fazer as coisas do seu jeito. Eu creio que Deus pode transformar as circunstâncias ao nosso redor. Ele pode reverter a maldição em bênção. Ele pode nos sustentar em meio aos desertos da vida. Por isso tenha fé. O Senhor é contigo e Ele tem um plano maravilhoso, um propósito eterno para você e para a sua família. Eu quero orar por você. Senhor Deus, eu te peço que tire de nós toda a ansiedade e toda a preocupação que tem tirado a nossa paz. Que cada um que estiver ouvindo essa mensagem tenha a sua fé renovada, para que possa descansar nas suas promessas. Que saibamos andar pela fé e não por aquilo que vemos ou sentimos. Que mesmo que o milagre não aconteça ou a vitória não venha, nós permaneçamos firmes com o Senhor. Confiamos em Ti e sabemos que a nossa vida está sob seu controle. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. É isso aí. Essa foi a história de hoje e a gente vai estar falando nessa noite um pouco sobre ser guiado pelo Espírito, né? Existe até uma matéria do Rema que o tema é esse, e é importante todo nascido de novo, toda pessoa que já confessou Jesus, aprender a andar guiado pelo Espírito. Porque Deus ele não obriga ninguém a fazer nada, mas Deus vai sugerir que a gente trilhe no caminho da verdade, no caminho da justiça, que a gente possa andar no propósito que Ele já tem pré-estabelecido para nossas vidas. E como a gente faz isso? Aprendendo a ter sensibilidade com o Espírito Santo. A Bíblia diz que quando a gente recebe Jesus, confessa Jesus como Senhor e Salvador, antes o nosso espírito estava morto.
Agora, esse espírito humano, ele é recriado e ele passa a ter acesso ao Espírito de Deus. E a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus passa a habitar em nós. Então, hoje, os nascidos de novo, eles são o tabernáculo de Deus na terra, a casa, a morada de Deus. E tudo que Deus faz na terra, faz através desses corpos, dos nascidos de novo. Então, é necessário a gente aprender a ter uma vida de sensibilidade com o Espírito. Por isso que alguém que nasce de novo precisa começar a aprender a falar com Deus, a orar, a ter comunhão com Deus. E isso não é uma tarefa tão simples. Por quê? Porque o ser humano natural, ele é muito guiado pelos sentidos, por aquilo que ele vê, toca, sente. E as coisas espirituais, elas não se podem ver. Elas são invisíveis, mas a Bíblia diz que a fé chama à existência aquilo que é invisível, aquilo que aparentemente não existe, como se já existisse. Então, a fé é o braço que atrai as coisas espirituais, as coisas invisíveis. E tudo que existe nesse mundo veio a existir daquilo que não existia. Então, esse é o processo de Deus. Deus é espírito, a Bíblia diz assim, né? Que importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, essa nova caminhada de alguém que recebe Jesus é uma caminhada que a gente precisa tanto de pessoas mais maduras para poder nos instruir, nos ensinar, como a gente precisa desenvolver um relacionamento com o Espírito Santo. A gente precisa se relacionar. Como a gente se relaciona? Falando, andando, considerando, obedecendo. O Espírito Santo, ele começa a comunicar coisas para a gente. E essas coisas comunicadas são coisas simples. A obediência, às vezes na escolha de uma roupa. Porque se a gente não aprender a obedecê-lo em coisas simples, a gente nunca vai obedecer nas coisas mais complicadas. Então, é algo gradativo. A gente percebe que na história da humanidade, Deus ele foi se manifestando, fazendo-se conhecer ao homem de uma forma gradativa. Essa é a forma que Deus ele se apresenta para o homem. E continua assim, essa forma continua sendo gradativa, crescente. Então, alguém quando nasce de novo, ela começa a ter experiências gradativas com o Espírito Santo de Deus que já habita em nós. Irmãos, para que Deus iria colocar o Espírito Santo, que é Deus, habitando em nós, se ele não tivesse o interesse de intimidade, de comunhão, de parceria, de andar junto? Esse é o desejo de Deus. Mas também ele respeita a nossa decisão. Se a gente não quiser, se a gente não o buscar de todo o coração, se a gente não considerar as instruções, a gente não cresce nesse relacionamento. Relacionamento de Deus é muito parecido com relacionamento com uma pessoa. Eu conheço Tayana, eu conheço o pastor André, mas se eu não me aproximar deles e não permitir que eles se aproximem de mim, nunca eu vou crescer no nível de amizade, de comunhão, de intimidade. Requer o quê? Um tempo junto, caminhar junto, andar junto, comer junto, passear junto, estudar junto. Requer várias coisas. E é assim que o Espírito Santo ele age em nós. É considerar, é desejar a presença dele, é gostar de estar com ele. Tem gente que pensa que assim, estar com o Espírito Santo é um peso. Eu tenho que ir ali orar, porque hoje eu não orei, como se aquilo fosse de fato uma obrigação. Irmãos, ninguém vai crescer na comunhão e parceria com alguém se aquilo é uma obrigação. O próprio Espírito vai resistir a um relacionamento assim, porque ele não quer um relacionamento abusivo. Deus quer um relacionamento com a gente, um relacionamento de amor, um relacionamento porque a gente deseja, não porque a gente é obrigado, porque Deus não nos obriga a nada, a gente pode fazer o que quiser. Agora, vai ter sempre consequência das nossas escolhas. E é necessário a gente crescer nessa intimidade, nessa parceria. Por quê? Isso vai determinar o estilo de vida que a gente vai ter na Terra. Todo homem que a gente consegue enxergar, que teve sucesso na sua vida ministerial, na sua vida familiar, foram pessoas que o quê? Desenvolveram, aprenderam a ouvir, a obedecer a voz do Espírito Santo. E a Bíblia diz que ele não está longe, ele está perto, de fato ele está dentro de nós.
Então, é alguém que não está se escondendo, é alguém que deseja, de fato, se revelar para aquelas pessoas que nasceram de novo, né? Então, é uma sintonia, é uma parceria. A Bíblia diz que nós somos cooperadores de Deus. Então, Ele não quer fazer nada sozinho. Ele quer fazer com a nossa cooperação. E por isso que Ele está bem pertinho de mim e de você. E Ele deseja crescer nessa intimidade. E a gente precisa também saber e aprender a se esforçar para que essa intimidade possa crescer. Não é isso, gente? O que é que vocês querem acrescentar e falar aí? Isso mesmo, pastor. Eu também acredito que muitas pessoas têm se enganado, têm vivido uma vida inteira achando que o Espírito Santo é uma energia, é uma força, é um poder. De fato, ele tem essas coisas, são atributos dele, mas como o pastor falou, ele é uma pessoa, né? Assim como eu e você. O escritor de um livro chamado Benny Hinn, ele diz que ele é mais, ele é mais real do que eu e você. Né? Então, o Espírito Santo é uma pessoa, tem sentimento, ele é um ser inteligente, muito inteligente, por sinal, né? Ele tem vontades. Então, qual é o primeiro passo? É entender que ele não é apenas um poder, ele não é apenas um arrepio, né? Ou a terceira pessoa da Trindade. Às vezes tem pessoas que colocam assim como se fosse algo menos importante ou inferior ao que representa Deus e Jesus, e não é. Deus é um Deus trino, a mesma importância que Deus tem, o Espírito Santo também tem, e Jesus Cristo também tem essa mesma importância, e Ele deixou o Espírito Santo aqui. Olha que interessante, Jesus veio, habitou entre nós, mas foi para os céus, né? Mas Ele disse: eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou deixar vocês com um ajudador, com um da mesma espécie que eu, né? E veio o Espírito Santo sobre nós, e Ele habita em nós, né? E Ele quer o quê? Esse relacionamento, e Ele quer que você seja guiado pelo que Ele tem te comunicado, porque Deus quer que você tenha uma vida em abundância. E o Espírito Santo, Ele já foi no seu futuro, Ele sabe quais são as coisas boas que o Senhor tem reservada para você. Então, nada melhor do que você ser guiado por este Espírito, um Espírito excelente, né? E um poder de mudar situações, de mudar a realidade. E como você descobre, né, que está sendo guiado de fato pelo Espírito Santo? Como é que eu conheço, André? É quando os seus passos não ferem os princípios bíblicos da palavra de Deus. Quando você honra pai e mãe, quando você dá dízimo e oferta, né, quando você é uma pessoa íntegra no seu caráter. Tudo isso aí está ali na palavra de Deus, né? E aí você vai tomando atitudes e vai baseando com a palavra de Deus, né? E aquilo ali vai trazendo o quê? Um conhecimento, uma convicção dentro de você. De fato você está ouvindo a voz do Espírito, de fato você está obedecendo ao Espírito Santo, e ele vai te acrescentando, né? De fé em fé, de glória em glória. Muito bom. Thay, quer falar alguma coisa? Amém. Interessante, né, que o Espírito Santo ele é o nosso ajudador, e essa quinta-feira a gente teve uma palavra poderosa da ministra lá na Igreja Dina, está disponível no nosso canal do YouTube, que ela falou algo interessante. Uma pessoa que anda só, ela não precisa de alguém para ajudar, mas quando Deus ele coloca o Espírito Santo como ajudador, é porque ele tem ali algo para acrescentar, ele tem algo, ele está ali como um suporte, ele é o nosso mestre por excelência. E quando a gente fala sobre guia, é interessante quando a gente vai fazer uma viagem por um lugar que a gente nunca foi, talvez outro país, tem ali um guia, né? E aquele guia, por já conhecer a região, que sabe os melhores lugares, sabe o lugar mais seguro, as melhores praias, ele está ali para te guiar, ou seja, para facilitar a sua caminhada, a sua jornada. E esse é o papel do Espírito Santo. Como falaram aqui, né? O Espírito Santo é um ser inteligente, e muito mais inteligente que a gente. E Deus deixou esse Espírito Santo dentro de nós para nos guiar em todas as coisas. E, de fato, a gente precisa honrar essa presença. Sabe, a gente vê muitas pessoas sem conhecimento que procuram guias aí pelo mundo e é guiado por signo. Hoje só use branco. Eu vou usar branco porque no signo, na revista, falou que era para eu usar branco. Sabe? Ou então, eu preciso de uma resposta. Eu vou ali, sei lá, em uma cigana para ler minha mão para ver. Não, irmãos, a resposta está dentro de nós. Quando a gente aceita Jesus, a gente nasce de novo, a gente é batizado pelo Espírito. O Espírito, além de estar dentro, está sobre nós. Nós somos guiados por esse Espírito. E isso é maravilhoso. Então, todas as respostas que a gente não precisa se mover para um monte, ou para, vou para aquela igreja, a não ser que o Espírito Santo te guie a isso. Mas entenda, está dentro de você, é no seu secreto, é no lugar de oração, que Deus ele vai trazer a instrução e vai facilitar para que você chegue no seu destino final. Maravilha. E é um privilégio só do povo de Deus, né?
só carrega a presença do Espírito Santo quem nasce de novo e quem confessa Jesus. Então isso é um privilégio da igreja, é um privilégio de quem nasceu de novo. E quando a gente entende isso, a gente sabe que nós vamos ter uma vida de sucesso. Porque onde o Espírito de Deus está, há liberdade. Liberdade de quê? De tudo, da prisão financeira, de apertos financeiros, de cadeia de doença e enfermidade. Nós somos livres de tudo que antes nos aprisionava. Por quê? Porque a presença do Senhor está ali. Não tem como o Espírito Santo estar em um lugar, irmãos, e se a gente considera o que Ele quer nos guiar, a gente andar mais da mesma forma que a gente andava. Se estiver andando é porque não está considerando as instruções dele. Tem gente nascida de novo que tem uma vida de derrota? Tem, porque às vezes não está considerando o ensino do Espírito. Sem o ensino da palavra, o crente ele vai andar uma vida derrotada, porque a Bíblia diz, né, e conhecereis a verdade vos libertará. Então é o conhecimento da verdade, é o conhecimento da palavra que nos leva a essa liberdade. Mas quem é o principal professor? O Espírito Santo. Ele conhece as profundezas do coração de Deus e ele deseja revelar para nós. Mas como a gente precisa fazer isso? Buscando, considerando. Se a gente não tiver cuidado, a gente fica considerando um pregador famoso e coloca esse pregador famoso na frente do Espírito. Por que aquele pregador é famoso? Porque o Espírito está guiando ele. Então a gente tem que entender que não é a pessoa, é o Espírito. Embora a gente honra pessoas, claro, mas a gente tem aquele mesmo Espírito. O mesmo Espírito que está naquela pessoa está em mim e você. Então, se a gente considerar essa presença e o ensino dele, nós vamos andar nos mesmos resultados dessas pessoas que atingiram já esse conhecimento e consideram a presença do Espírito. Nós temos perguntas, gente? Temos perguntas. Vamos lá, vamos começar agora o momento de perguntas. Então, não perde essa oportunidade aí nos comentários, faça sua pergunta, que a gente vai aqui, né, tentar responder à luz da palavra. A gente não sabe de tudo, mas o Espírito Santo vai nos guiar, amém? Vamos lá, amém. Pastor. Como discernir se é o Espírito Santo ou a carne que está falando com a gente? A gente, principalmente, consegue discernir isso baseando na palavra. O Espírito Santo ele nunca vai falar algo que não está alinhado com a palavra. E a carne, geralmente, vai agir contra a palavra. Então, por exemplo, a carne, se alguém me fizer um mal, a carne vai dizer vingue, a carne vai dizer fique com raiva, mas a palavra diz o quê? Perdoe, senão você não vai ser perdoado. O reino de Deus é baseado em amor. Então, se a voz que está falando comigo está alinhada com a Bíblia, é o Espírito Santo. Vamos lá. Pastor, como ser guiado pelo Espírito para aconselhar pessoas? Sempre que estiver conversando, que vir uma pergunta, como agora, por exemplo, né, a gente está aqui respondendo perguntas. Quando chega uma pergunta para mim, eu preciso, ao máximo, estar conectado, dizer, Senhor, o que o Senhor quer falar? Eu tenho que sair desse lugar de o que eu penso, o que eu acho, o que eu gostaria de dizer e estar sensível ao que o Senhor diz. Agora, quando a gente se coloca nessa posição, dizer, Senhor, me usa, me diz o que falar, vai saltar, principalmente versículos bíblicos, vai saltar a resposta daquilo do que a gente deve falar. Então, o Espírito, ele age ligado com a palavra, é o Espírito e a palavra. A Bíblia diz isso, né? A Bíblia fala sobre isso. Então, nós precisamos considerar a voz baseando com a palavra. Amém. Pastor, para ser guiado pelo Espírito, é necessário falar em línguas? Para ser guiado pelo Espírito. Não é necessário falar em línguas, mas a evidência de alguém que tem o Espírito Santo é falar em outras línguas. Então, assim, é bom que a gente busque essa evidência, né? Falar em outras línguas, a Bíblia diz que essa pessoa não está falando com o homem, está falando direto a Deus. E o Espírito Santo, que prescruta as profundezas do coração de Deus, revela para nós a mensagem de Deus. Então, faz parte do conjunto da obra falar em outras línguas. Então, a gente não deve ser resistente a isso. Agora, devemos buscar esse batismo, né, do Espírito e o batismo em falar em outras línguas. E com certeza uma coisa está ligada com a outra.
Mas eu conheço pessoas que são guiadas pelo Espírito e tem uma resistência a falar em outras línguas. Quer dizer que essa pessoa não tem um Espírito? Não. Mas a Bíblia diz que a evidência é falar. Então, que bom que a gente faça as duas coisas. É muito melhor, é mais seguro. Amém. Ainda falando sobre a questão de falar em línguas, uma pessoa mandou uma pergunta interessante. Pastor, sou de outra denominação e tem 4 meses que eu busco o dom das línguas estranhas. Teria alguma dica para me ajudar? Tenho. Olha só, para você falar em outras línguas, primeiro, você precisa desejar. Segundo, você precisa pedir a Jesus, que a Bíblia diz que aqui Jesus é quem batiza. Segundo, não fique com medo das palavras que vão vir à sua boca e não fique falando palavra nenhuma em português. Você bota um louvor, bota uma música e comece feche seus olhos e comece a deixar o Espírito e diga: Jesus, me batize com teu Espírito, Espírito Santo, venha, eu quero a tua presença. Quando você começa a fazer isso, com certeza vai vir palavras. Agora, a sua mente não vai entender. Então, às vezes, vem uma frase, uma palavra e a gente fica: e tu quer isso? E aí trava e fica com medo. Não tenha medo. Porque, com certeza, se você está buscando o Espírito de Deus, é o Espírito Santo. Então, deixa fluir e aí, com certeza, vai vir. Porque eu já vi muitas pessoas que ficam: não, se você falar glória, 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 100 vezes você é batizado. Não é dessa forma. Quem batiza é Jesus. Então, a gente não precisa repetir palavras em português. Agora, quando vem uma palavra, deixa fluir. Amém. Pastor, é certo ser guiado por um profeta nos dias de hoje? Naquilo que o profeta disser, eu posso acreditar 100% naquilo ali e guiar minha vida por aquilo que ele tem dito para mim? Olha só, a Bíblia diz que a gente deve julgar a profecia, não o profeta. Então, a gente não precisa hoje ser guiado por profetas, a gente deve ser guiado pelo Espírito. Agora, nós devemos considerar um profeta que a gente sabe que é alguém de Deus? Sim, mas não é bom que a nossa confiança esteja em homens. A nossa confiança deve estar em Deus. A gente precisa entender que o mesmo Espírito que está no profeta está na gente. Então, a gente precisa crescer na condição de ouvir o Espírito, assim como o profeta escuta. Mas é claro, Deus unge pessoas com 5 dons ministeriais. E na vida do profeta vai vir de uma forma mais forte essa direção das coisas futuras, das profecias do futuro. Então, legal que a gente respeite, que a gente escute, que a gente... esse final de semana a gente está fazendo o quê? Um evento com uma profeta, né? Ativando o profético. Por quê? Porque a gente entende e respeita a unção que está na vida da profeta Vânia. Mas a gente não pode ficar achando que Deus só fala através dela. E a gente tem que ir para um equilíbrio de ter a nossa vida devocional diária com o Espírito Santo de Deus. Mas a gente deve também considerar quando o Espírito usa o profeta. Agora, devemos basear sempre o que está saindo da boca do profeta se está alinhado com a Bíblia, com a palavra. Aí é seguro. Amém, muito bom. Pastor, de qual maneira podemos esperar que o Espírito Santo nos guie? Ele sempre vai guiar. A Bíblia dá alguns sinais. Qual é a maneira do Espírito Santo guiar? A Bíblia diz que primeiro tem que ter paz. Ele nos guia em paz. Se você, por exemplo, está orando para uma porta de emprego e abre uma porta de emprego e aquilo está arranhando, você não sente paz, com certeza é o Espírito te mostrando: não é para você, não é essa porta que eu tenho para você. Agora, quando você está orando por alguma coisa e você sente dentro de você paz, a Bíblia diz que essa é uma das maneiras do Espírito nos guiar, em paz. Outra forma, palavra. O Espírito nunca vai de encontro à palavra de Deus. Tudo que ele vai falar para a gente fazer vai estar alinhado com a palavra de Deus. Muito bom. Pastor, como ter intimidade com o Espírito Santo? Como é que a gente tem intimidade com alguém? Andando junto, considerando a voz, considerando os conselhos, querendo estar perto. Então, como é que a gente adquire intimidade com o Espírito Santo? Orando. Esses dias eu vi um exemplo do pastor Carlos Júnior, é um pastor lá de Recife, ele falando algo poderoso. Ele disse assim, eu comparo a nossa vida, não sei se ele disse que leu isso num livro, ou se foi ele mesmo que falou, não lembro agora, mas ele dizendo assim, Deus ele capacita a gente com os dons, e nós temos os dons dentro da gente. Aí ele dizendo que a nossa vida é como se fosse um celular.
E aí o que acontece? Me dá aí, ó. Ele dizendo assim, ó, eu tenho aqui um celular. Esse celular ele está capacitado, tem aqui várias ferramentas, tem aplicativos, tem aqui várias coisas gravadas dentro dele. O celular está capacitado, mas o celular precisa do carregador. E o que é que ele estava dizendo? O carregador é a oração. Então, Deus nos capacitou de várias coisas, mas quando a gente para um tempo e a gente vai abrir a caixa, o que é que a gente está fazendo? A gente está colocando a ferramenta que já está capacitada, cheia de capacitação de Deus, na tomada. E a oração nos carrega, nos enche, para que a gente possa ser usado. Então, é dessa forma que a gente tem uma vida crescente no Espírito, andando com Ele, considerando, orando, querendo ouvir a voz dele. Agora, a gente também precisa ter um cuidado para não estar, Espírito Santo, fale comigo, eu quero ouvir a sua voz audível. Se a gente começar a desejar, buscar muito essas coisas sobrenaturais, o inimigo vai tentar usar e vai se disfarçar do Espírito Santo para nos enganar. Então, não fique querendo ouvir a voz audível, porque o Espírito Santo fala principalmente com o nosso espírito e ele vai falar dentro de nós. Muito, muito, muito bom. Continue mandando suas perguntas. Está sendo esclarecedor, não é verdade? Vamos lá. Pastor, quando eu peco ou desvio, o Espírito Santo sai de mim? Geralmente não. O Espírito Santo ele é longânimo. Deus é longânimo. Assim, quando alguém... Como é que alguém recebe Jesus? Falando com a boca e crendo no coração. Como é que alguém se desvia de Jesus? Falando com a boca, crendo no coração. Eu não sou mais crente, eu não quero mais Jesus. Aí a pessoa está falando e crendo. Aí ela está se desviando. E desse momento, a Bíblia diz que, por exemplo, olha o que a Bíblia fala, que todo pecado contra o Pai e contra o Filho é perdoado, não mas contra o Espírito não. Mas esse pecado contra o Espírito, irmão, não é qualquer tipo de bobagem que um crente faz. Deus não está cortando o nosso nome do livro da vida por qualquer besteira que a gente faz. A aliança que ele fez com a gente é algo muito sério. E ninguém perde a salvação por qualquer bobagem ou qualquer pecado assim. Não é assim. Não é de uma hora para outra. Quando um crente peca, o próprio Espírito tenta nos convencer a se arrepender e a mudar de direção daquele pecado. Agora, quando uma pessoa está brincando, e o Espírito está falando e ela não quer mudar, ela não quer uma vida de mudança, aí vai chegar um momento que tem um basta de Deus e o Espírito Santo pode sair da vida da gente. Mas isso não é de uma hora para outra, não. Deus ele é longânimo e ele faz tudo para nos manter salvos. Pastor, tive uma decepção. Uma pessoa falou comigo dizendo que era profeta para emprestar dinheiro para ela e acabei emprestando, achando que foi Deus que falou comigo. Como é que eu faço para me prevenir contra essas ciladas? Palavra. O que a Bíblia fala com relação, por exemplo, a emprestar dinheiro? A Bíblia diz que a gente não deve emprestar dinheiro a ninguém, a não ser que a gente possa, por exemplo, aquele dinheiro que eu estou emprestando, se a pessoa não me pagar, eu possa dar a ela. A Bíblia ensina sobre isso. Então, assim, quando alguém pede um dinheiro emprestado para mim, eu já coloco na minha cabeça, e se não pagar, eu vou ficar zangado com ela? Ou eu já coloco na minha cabeça que se aquela pessoa não me pagar, eu vou semear na vida dela. Eu não estou dizendo que eu estou dando, mas eu creio que Deus ele vai me recompensar. Mas se é uma quantia que vai me fazer falta, irmão, na dúvida, não empreste. Ou então ore para ver se Deus manda você fazer isso. A gente não deve, porque alguém está falando, Deus mandou você me emprestar, e aí você vai emprestar. Se alguém, por exemplo, chegasse para mim e falasse assim, pastor, eu vim aqui na sua casa hoje, porque Deus falou comigo, eu estou precisando de um dinheiro, e Deus falou comigo que o Senhor vai me emprestar. Eu falo, irmão, então vá orar mais, porque Deus falou com você, mas não falou nada comigo. Então, a gente não pode cair nessa lábia dos outros. Se Deus falou com ele, tem que falar comigo também. Se não falar comigo, eu não vou. Ele pode falar em língua, dar um salto mortal, fazer rajada de metralhadora, fazer golpes de arte marcial. Se Deus não falar comigo, a gente não deve se emocionar porque alguém está engrossando a voz ou falando mais alto. Então, a gente deve basear a nossa vida na palavra, para a gente não ser enganado por pessoas gananciosas e até trapaceiras. Aleluia. Pastor,
Sou eu quem determino o meu grau de intimidade com o Espírito Santo? Sim, porque a vontade dele é que essa intimidade seja imensa. A Bíblia diz que o Espírito Santo ele está em nós, ele habita em nós e ele está nos aperfeiçoando. E assim, hoje nós conhecemos Jesus e o Espírito e o próprio Pai em parte, mas um dia nós seremos conhecidos e iremos conhecê-lo na sua totalidade. Então, quem determina o nosso nível de intimidade é a gente, porque ele já veio e está habitando. Imagine, ele não está morando, assim, ele não está visitando, ele está habitando, morando em mim e você. Então, se ele está morando, irmão, quando alguém vai morar em um lugar, é porque quer conhecer aquele lugar, ela escolheu aquele lugar para estar. Então, a parte dele ele já fez. Agora, quem vai determinar o nível de intimidade é o quanto nós consideramos e nos dedicamos a isso. Amém, muito bom. Pastor, uma pessoa que é crente, logo ela é guiada pelo Espírito Santo. Se ela é guiada pelo Espírito Santo, por que muitas pessoas que é crente erram? Porque não está sendo guiado. Porque a vontade de Deus não é que a gente erre. Quando um crente erra, está cometendo, experimentando erros na vida, ela não considerou o que o Espírito quer dizer. Por exemplo, o caso da irmã aí, né, que disse que um profeta foi lá e disse: ei mulher, ei vaso. Às vezes a pessoa pode dizer tantas coisas, né? Deus me disse que tu és a solução para a minha vida e que você vai agora, ó, que você vai plantar na minha vida, mulher, você vai colher 1000 vezes mais. Pode ser o papo que for, irmãos. Se Deus não falar com a gente não deve se emocionar porque alguém está falando alguma coisa. Aí, às vezes, o Espírito está ali dentro da gente dizendo: ei, não sou eu, não faça isso, porque eu não disse nada a ele. E, às vezes, porque a gente não está ouvindo o Espírito, a gente cai em enganos. Então, a gente precisa ter muito cuidado. Toda vez que um crente erra é porque não ouviu o Espírito. E a gente precisa ter humildade suficiente de admitir que Deus não quer que a gente erre. Deus quer... Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Ele não fala em momento nenhum de erro. Quem é que traz erro? A Bíblia diz: tem um ladrão, o diabo, ele que veio para roubar, matar e destruir. Então Deus não veio nem para matar, nem para roubar, nem para destruir. Foi o diabo. Então, se a gente está errando e todo erro está envolvido nessas três coisas, é porque a gente não está considerando a voz dele, do Espírito de Deus. Amém. Pastor, dá para ouvir? Pastor, o Espírito Santo, ele escolhe e ele decide a pessoa que a gente vai se relacionar, que a gente vai casar, a gente vai constituir uma família? Não, Deus não escolhe mulher nem marido para ninguém. Agora, ele pode nos ajudar. Deus não escolhe. Por quê? Irmãos, quando ele escolheu Eva para Adão, depois quando o primeiro problema que teve no relacionamento, Adão colocou logo a culpa em Deus. Foi a mulher que o Senhor me deu. Então, Deus não escolhe. Agora, Deus ajuda. Se a gente pode orar: Senhor, eu estou interessado por aquela pessoa. O que é que o Senhor acha? Irmãos, o Espírito Santo que habita em nós conhece o coração daquela pessoa e sabe se o negócio vai dar certo ou não. Então, é bom que a gente deseje ouvir a opinião do Espírito Santo de Deus, mas cai fora que não é ele que vai escolher relacionamento para a gente. Amém. Pastor, até que ponto eu posso ser submissa aos meus pais ou marido? Enquanto não fere a palavra. Enquanto está dentro da palavra, um filho deve ser submisso aos pais, a esposa deve ser submissa ao marido, mas desde que não fira a palavra. Se alguém está pedindo, um esposo, por exemplo, eu sou casado, se eu pedir para minha esposa fazer alguma coisa que a palavra condena, ela não é obrigada a se submeter, a me obedecer. Por quê? Porque Deus é o cabeça tanto meu quanto dela. Então, assim, ninguém deve ferir a palavra, nem ferir os princípios de Deus por uma obediência. Deus nunca disse isso, por uma obediência ao marido. Então, mulheres que têm sofrido abusos sexuais, sofrendo dentro de um casamento com um pastor, com um marido abusivo, agressivo, ela não deve obedecer a isso. E para isso existem as leis aí, né, humanas mesmo, para que seja resolvida essas coisas, para que não se caia em uma vida sofrida, porque Deus não quer que ninguém sofra. Então,
Até quando deve obedecer? Enquanto não fere a palavra. Se está dentro da palavra, obedeça. Qual é a mulher que não quer ser submissa a um marido que está sendo guiado pelo Espírito de Deus? Vai ser uma vida, irmão, de sucesso. Agora, se ele não está sendo guiado, se ele está pedindo para fazer coisas que a palavra condena, ela não deve obedecer. Amém. É errado desejar que Deus use alguém para falar comigo? Não, não é errado. É de Deus isso. Mas não, a gente não deve ficar viciado nesse tipo de coisa. Porque senão a gente nunca vai desenvolver um relacionamento direto com ele. O relacionamento vai ser sempre um trio. Deus usa fulano e fulano fala comigo. Era assim na antiga aliança com Moisés. Deus falava com Moisés, Moisés falava com o povo. Mas na nova aliança, Jesus falou, ei, está chegando um tempo, na verdade já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão direto o Pai. Como? Em espírito e em verdade. Então, Deus não trabalha com esse trio. Quer dizer, não é a vontade principal de Deus. A vontade principal de Deus é falar direto comigo. Agora, quando eu estou precisando de uma confirmação, ou Deus falou alguma coisa comigo, eu não estou entendendo direito, Deus pode usar alguém para falar comigo, principalmente para confirmar algo que Ele já colocou no meu coração. Então, não é errado ouvir Deus através de outras pessoas, mas a gente não pode ficar achando ou viciado apenas dessa forma. Pastor, o que impede uma pessoa de receber o Espírito Santo? Religiosidade. Religiosidade atrapalha uma pessoa de receber o Espírito Santo. Por exemplo, a religião vai dizer que o Espírito Santo só batiza quem é maduro, só batiza quem já foi batizado nas águas, só batiza quem vai muito ao monte, só batiza quem está na posição. Não, irmãos, isso é uma conquista que Jesus conquistou. Não tem nada a ver comigo nem com você. Jesus disse, olha, eu vou para o Pai e eu vou enviar um Consolador. O texto que o pastor André falou na estante. Da mesma espécie que eu. Eu não vou deixar vocês órfãos. Ele vai estar com vocês todos os dias. Então é uma promessa. E essa promessa se cumpriu em Atos capítulo 2. Então a única coisa que pode atrapalhar alguém de receber o Espírito, de ter o Espírito dentro, é religião. A religião traz essa separação e causa uma dificuldade, porque a religião coloca no homem o merecimento, enquanto a graça diz, não, você não merece mesmo não, mas é um favor que Jesus está fazendo por você. Então a graça diz, eu não mereço, ou não merecia, mas Jesus mereceu em meu lugar, por isso eu sou digno de ter o Espírito Santo. Não tem nada a ver comigo, tem a ver com a obra de Jesus. Então, é diferente a graça da religião. Amém, muito bom. Pastor, quero ser pastor, mas na minha igreja o meu líder não me dá oportunidade. O que devo fazer? Devo sair da igreja ou continuar lá? Olha só, se essa questão você tem que entender o querer, se o querer é seu ou de Deus. Tem gente que quer ser pastor, mas a Bíblia diz que antes da gente nascer, Deus escreve no livro dele todos os nossos dias. Então, o chamado tem a ver com antes da gente nascer. Quem é que escolhe pastores? É Deus. A Bíblia diz, olha, Jesus, quando ele foi subir às alturas, ele distribuiu dons aos homens. E ele, quem? Jesus? Jesus chamou uns para pastores. Então, quem é que chama pastor? Jesus. Então, você tem que entender se esse querer é seu ou é um chamado divino. Ou Deus te chamou. Isso aí você precisa de pessoas mais maduras para reconhecer se você tem um chamado ou não, para olhar isso, porque pessoas mais maduras vão identificar se você tem um chamado pastoral ou não. Aí você tem que ter cuidado para de repente você não estar querendo uma coisa que Deus nunca te chamou, porque dura coisa é estar tentando fazer uma coisa que Deus nunca chamou a gente para ser. Agora, comece a orar para vir com mais clareza. Porque se você tem uma sensação de que você tem um chamado pastoral, é possível que de fato você tenha. Agora, vá orando e pedindo para Deus usar pessoas para confirmar isso para você. Se você tiver, Deus é o maior interessado, irmãos, em lhe trazer logo para um treinamento pastoral. Então aí ele vai dando a direção do que fazer. Mas isso deve ser feito com muita calma e cautela e se aproxime de pessoas mais experientes, porque essas pessoas vão te dar a direção do que fazer. Amém.
Pastor, eu tenho um cargo na minha igreja, vou às vezes 4 vezes na semana, trabalho fora de casa e meu marido ainda não é cristão. E o meu pastor colocou alguns custos extras e está me cobrando a minha presença. O que eu devo fazer? Olha só, a gente precisa ter um cuidado, irmãos. Nosso objetivo de estar aqui não é entrar muito em doutrinas de outros ministérios, mas eu vou falar pelo nosso ministério. A Bíblia diz que a gente precisa ter muito cuidado para a gente não ter um sucesso ministerial e perder a família. A Bíblia diz que a nossa família é mais importante do que a igreja. Aonde está isso na Bíblia? A Bíblia diz assim, aquele que não tem cuidados dos seus, principalmente dos da sua casa, negou a fé e é pior do que o incrédulo. Então, se você tem um chamado e você ama o Senhor, a gente precisa aprender a conciliar a família com o ministério. Mas devemos também ter cuidado para não estar servindo muito no ministério e deixando a família de lado e aí de repente poder perder até a família. Eu conheço pessoas que têm uma vida desequilibrada e começaram a quê? Os filhos desviaram, casamento desandou. Por quê? Porque queria muito servir na igreja, mas estava sem cuidar da sua casa. A Bíblia é clara, a família é mais importante. Por quê? Porque a Bíblia diz que se nós não estamos cuidando da nossa casa, dos nossos familiares, aquele que não cuida dos seus, principalmente dos da sua casa, negou a fé. E é pior do que o incrédulo. Então, deve-se ter um equilíbrio. Meu conselho, se eu fosse seu pastor, eu gostaria que você conversasse comigo e dissesse, pastor, eu estou tendo problema, em casa meu marido está me cobrando. E aí, com certeza, seu pastor, que é um homem de Deus, vai sentar com você e falar, irmã, então vamos diminuir um pouco sua carga aqui, venha tal culto, assim fica bom. E aí vocês vão sentar e vão ajustar isso. Agora, seu pastor não vai adivinhar, então se você não conversar e não abrir o seu coração, falando a verdade, ele nunca vai saber o que está acontecendo na sua casa. Então conversa com ele. E aí o Espírito Santo que está em você e nele vai dar a direção do que fazer. E o diabo não vai ter nenhuma legalidade de destruir a sua família nesse seu casamento. Amém. Última pergunta, já estamos chegando ao finalzinho do nosso programa, mas terça que vem estaremos aqui, então vai bolando durante a semana suas perguntas aí e manda para a gente, tá certo? Pastor, eu sou tímido e às vezes o Espírito Santo me guia a falar algumas coisas para outra pessoa. O que fazer para romper com essa timidez? Começar. Eu te confesso também que eu também era muito tímido. E no início do meu chamado, do meu ministério, eu tinha muita dificuldade de me comunicar, de falar, de obedecer a Deus em algumas coisas, principalmente quando Ele mandava falar com alguém, trazer uma palavra. Eu tinha também isso. Mas como é que a gente vence isso? Fazendo. Enquanto você não for fiel em poucas coisas que Deus te mandar fazer, nunca isso vai crescer. Porque Deus não quer que quando Ele peça para você fazer alguma coisa, seu coração acelere, você fique se sentindo mal. Ele vai dizer, não filho, então fica quieto aí que eu uso outra pessoa, não tem problema. Agora, quando a gente entende que honra é Deus querer falar com alguém através de mim, aí quando a gente começa a entender isso, que é uma honra, não é um peso, então a gente começa a obedecer, vai obedecendo as coisas simples, vai se movendo naquilo que Deus está pedindo para você fazer. E você vai começar a se sentir tão alegre, irmãos, é tão bom quando a gente percebe que a gente está sendo resposta de Deus para outra pessoa. E vai nessa força aí, começa a dar os primeiros passos e com certeza essa timidez vai voar, vai embora. Amém. Então, essas foram as nossas perguntas de hoje. E nós já temos o nome da ganhadora de hoje, que foi Jéssica Santana. Parabéns, Jéssica. Você ganhou o CD Sou Livre, de Eliana Rodrigues, tá bom? Então, nos procure, que esse CD vai chegar até você. E vamos de oração? Vamos de oração. Quer que a gente tem mais algumas colocações aí para fazer? Alguns reforçar, recados? né, o nosso convite aí às pessoas que nos assistem, né, para nesse próximo final de semana, né? Sábado e domingo. Sábado e domingo, né, a nossa conferência Ativos no Profético. Aleluia. Deus irá falar poderosamente ao seu coração, então não perde, procura a gente aí nas nossas redes sociais para fazer sua inscrição, né, algo de Deus para as nossas vidas. O Senhor está trazendo aí uma mulher poderosa, né? A reverenda Vânia Nascimento já foi dita aqui, é uma conferencista, uma mulher que vai para as nações pregar, né? E tem uma boa referência. E Deus está trazendo ela, semeando ela aqui na nossa terra. Então,
Então não fique de fora, você que é de Pojuca, Catu, Alagoinhas, Mata de São João, faz aí a sua caravana e vem, que o poder vai ser grande, que Deus vai falar poderosamente no seu coração. E até se você está nos ouvindo, vendo nesse momento aí, e convida o seu pastor, se você é de outra denominação, vai ser um prazer a gente chegar lá te receber, chega lá, se apresenta mesmo, eu trouxe aqui meu pastor, tal, a gente vai trazer um lugar de honra para ele e receber você com toda alegria, tá bom? Porque a gente está aqui mesmo, irmãos, para somar no reino de Deus, não é para trazer divisão, é para trazer soma. A gente não bate aqui em placas de igreja, a gente pode até bater em doutrina errada, mas o nosso objetivo é pregar a Bíblia e que a gente possa crescer juntos. Tá aí, e você vai estar lá no Profético? Vou estar lá no Profético, no Manto, recebendo tudo, e você também tem que estar lá com a gente, tá bom? Durante a semana temos culto de oração, às 19 horas, dias de hoje, terça-feira, vai lá, é um momento precioso. Quinta-feira temos Quinta Top, que também se inicia às 19 horas. E domingo de manhã, Escola Bíblica Dominical. Esse mês estamos falando sobre oração. Às 10 da manhã, todo domingo, ensino poderoso da palavra, tá bom? E à noite, culto de celebração às 18 horas também no domingo. Então vai lá, nos visita. Se você tem alguma dúvida, entra no nosso Instagram, @verbopojuca, e lá a gente vai esclarecer, tá bom? Amém. Irmãos, eu sei que tem várias pessoas vendo essa programação e pessoas que vão assistir depois. Eu queria que você unisse a sua fé com a gente. Talvez eu não saiba o motivo, ou eu vou pedir até para o pastor André orar, mas talvez a gente não saiba agora, nesse exato momento, o motivo pelo qual você quer orar. Mas eu posso te garantir uma coisa, o Espírito que habita em nós, ele também habita em você e ele sabe. Então eu queria que juntos a gente pudesse estar clamando ao Senhor. Que você clamasse a Deus por sua família, nesse tempo, né, de final de pandemia, vai haver uma explosão de salvação. Porque muitas pessoas estão depressivas, estão doentes, estão com medo. E Deus, ele não está feliz com essa situação. Deus, ele quer entrar nesses lares. E eu e você somos o canal de Deus para trazer alegria, para trazer paz, para trazer a verdade. Talvez não seja nem tão divertido assistir um programa como esse. Seja melhor assistir bobagem na televisão. As pessoas riem, choram, mas sabe que bobagem não muda a vida de ninguém. Mas a palavra de Deus muda. Então eu queria que você unisse a sua fé com a gente nessa noite. E nós vamos clamar por sua família, por sua casa, pelo agir de Deus, direcionando você naquilo que você deve fazer nesse tempo. Porque essa é a sua vez, essa é a sua hora, essa é a hora que o Espírito conta comigo e com você para agir nessa região. Pastor André. Querido Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esta rica oportunidade. A Tua palavra diz que enquanto nós pregamos, o Senhor estende a Sua mão e opera sinais, prodígios e maravilhas. Obrigado, Pai, por Tua mão tocando pessoas neste exato momento. Obrigado, Pai, porque pessoas estavam depressivas, estavam ansiosas, mas o Teu Espírito está tocando a vida delas agora. E elas estão sentindo o refrigério, a paz que excede todo entendimento, tocando na mente e no coração dessas pessoas. Obrigado, Senhor, por milagres, explosões de milagres acontecendo hoje. Obrigado, Senhor, por pessoas sendo libertas, por cárceres sendo quebrados em nome de Jesus, por filhos saindo do mundo das drogas, por ouvir estas Tuas palavras, Senhor, porque a Tua palavra é poderosa para arrancar pessoas das trevas. Muito obrigado, Senhor, pela intercessão de mães e pais, Senhor, que têm pedido e clamado pelos seus filhos. Declaro filhos voltando para casa, filhos se arrependendo dos maus caminhos e se rendendo ao Senhor, se rendendo à Tua palavra. Obrigado, Senhor, por pessoas recebendo esta oração neste exato momento e sendo curadas de câncer, sendo curadas de diabetes, sendo curadas de HIV, de leucemia, em nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos levanta pessoas neste momento da UTI, de leitos, de macas, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, porque a Tua palavra é a verdade. O Senhor enviou a Tua palavra e nos sarou, e por isso somos gratos a Ti. Obrigado, Senhor, por muitos testemunhos acontecendo, pessoas testemunhando da Tua graça e do Teu favor. Oramos pela cidade de Catu e declaramos que a cidade de Catu não é mais a mesma.
porque a tua palavra chegou nesta cidade, Senhor. Irá mudar a geografia, irá mudar o ambiente desta cidade, irá mudar a mente das pessoas dessa cidade. Eu declaro a tua boa mão sobre esta cidade, Pai, e o seu nome sendo glorificado, as igrejas crescendo em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em cada bairro, em cada casa, em cada lar, que a tua presença possa se estabelecer neste lugar, Pai. Que o seu nome seja glorificado, não somente em Catu, mas em todo lugar que essa programação chegar, que essas pessoas possam receber a tua palavra e ser abençoadas em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vamos crer em resultados, em sinais acontecendo. Beijo aí pro povo. Até terça que vem. Graça e paz, povo de Deus. Tchau, tchau.